Doutor Álvaro, sempre com a gente aqui no Band News Station. Doutor, muita gente ficou preocupado, chateado, depois daquela tragédia, uma jovem menina, Ana Clara Benevides, 23 anos de idade, que morreu no meio do show da Taylor Swift, debaixo daquele calorão todo no Rio de Janeiro. Claro que a investigação está sendo feita para identificar a causa da morte dessa jovem, mas todo mundo ficou preocupado, lógico, pelas circunstâncias, né? A temperatura está altíssima, continua muito alta em partes do país. A gente, ao longo da história, desde que eu sou criança, né, tem aquelas, no verão tome muita água, cuidado com o sol, se proteja. Mas digamos que não estamos vivendo mais uma época que a gente já viu. É uma situação nova do tempo. O que dá para fazer? Quais são os efeitos práticos no organismo que essa mudança climática já trouxe, vai continuar trazendo, e o que é possível evitar, o que é possível fazer para evitar tragédias como essa se repitam? Doutor, bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia para o Renan. Bom estar com o Renan aqui novamente, estar com a saudade do Renan. Olha, primeiro a gente solidariza aí com os familiares, né? Foi uma situação dramática, muito triste mesmo, perder uma paciente tão jovem, né? Mas assim, vamos falar com a população que essas ondas de calor, elas devem continuar nos próximos meses. A gente tem que estar preparado para não ter todos esses problemas com tanta gravidade, né? Acho que a hidratação é um grande fator para ser falado todos os dias, né, nessas ondas de calor, né? A gente não sabe o que aconteceu especificamente com a menina, mas muito provavelmente uma das causas que estão sendo adventadas é algum distúrbio, porque o nosso coração, ele funciona, o ritmo de condução cardíaca tem que ter equilíbrio de todos os íons do organismo. Quando você tem uma hidratação que é errada ou insuficiente, você pode ter um desbalanço de condução cardíaca, pode dar uma arritmia. Essa é uma das possibilidades que pode ter acontecido, infelizmente, com essa vítima aí no show da Taylor Swift. Mas no dia a dia, nessas ondas de calor, vai tudo, alimentação, roupa, não fazer atividade física naqueles horários que o sol está muito forte, né? Até ter cuidado com conservação de alimento, porque se você não conserva bem alimento, pode crescer toxina, bactérias, pode ter uma infecção intestinal, isso pode piorar a desidratação. A própria conservação de medicamentos que você toma, se você coloca o medicamento num local que não conserva de forma adequada, a temperatura é muito alta, você pode perder o valor da medicação. Então, são tantas coisas, a gente vai ter que se adaptar a um modo de funcionamento, agora nessas ondas de calor, ter garrafinha de água, né? Quando as mulheres, especialmente, beber muito líquido, até ir ao banheiro, infecção urinária também, se você não tem esse balanço adequado. Então, são tantas coisas, a gente vai ter que se adaptar mesmo ao estilo de vida que contemple aí mecanismos de defesa para essas ondas de calor nos próximos meses, que a gente, infelizmente, não só o Brasil, mas vários países do mundo já vivenciaram e a gente vai vivenciar ainda. A recomendação é importante e em breve, até 30 dias, a gente deve ter o resultado pelos exames laboratoriais que foram feitos da causa da morte exatamente dessa fã da Taylor Swift nesse show no Rio de Janeiro. Doutor, a gente muda de assunto aqui e falar de um outro assunto bastante importante. Estamos nos aproximando do mês de dezembro, conhecido como Dezembro Vermelho, mês que a gente fala bastante de combate e prevenção a ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, sobretudo o HIV. Por que é importante falar sobre isso? Há grupos específicos, né, os chamados grupos de risco, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, população trans, mas qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa tem que se preocupar com ISTs, né? Exatamente, Renan. Eu acho que o papo para todos os nossos ouvintes que estão escutando aqui hoje pela manhã. Então, vamos lá. As pessoas têm um medo terrível de fazer teste, né? A questão de uso de preservativos, todo mundo de vez em quando pode falhar, né? E isso é óbvio que não existe só preservativo para prevenção do HIV, né? A gente tem várias estratégias, é importante conhecer essas estratégias, falar com essa geração nova, molecada aí que não conhece muito bem nem preservativo, nem essas novas estratégias de prevenção, mas precisa estabelecer uma rotina de testagem para quem tem comportamento, quem tem atividade sexual precisa fazer exame, assim como agora em novembro o homem faz check-up da próstata, a mulher faz Papa Nicolau, mamografia. Então quem tem atividade sexual precisa perder o medo. As pessoas têm um medo terrível de se testar para IST, sem saber todos os avanços que a gente teve nos últimos 40 anos, especificamente com relação ao HIV. Hoje as pessoas com HIV vivem muito bem, tomam remédio com pouquíssimos efeitos colaterais, então não tem que ter medo de se testar, né? O Dezembro Vermelho
traz essa conscientização de que essas doenças, para quem tem atividade sexual, devem ser consideradas no check-up e, se vier algum resultado positivo, todas as doenças têm tratamento. O HIV é uma doença completamente tratável, a medicação é disponível no SUS desde meados dos anos 90, o Brasil é um dos países de destaque com relação ao acesso de terapia antirretroviral, então a gente precisa falar de outra forma, não é mais a doença dos anos 80, dos anos 90, aí que as pessoas viveram, a época do Cazuza e de figuras notórias, aí é uma doença completamente tratável e o que a gente tem que diminuir muito ainda é o estigma e preconceito. Ainda tem gente que acha que HIV pega encostando, abraçando, compartilhando um copo, utensílio de uso pessoal. Então isso tem que acabar e esse estigma é uma das metas do OMS para os próximos anos, estigma e preconceito zero para pessoas que vivem com HIV. É isso aí. Felizmente a medicina evoluiu muito, né? Eu vivi uma época em que se contaminasse com HIV estava condenado à morte, graças a Deus, e aos médicos, a pesquisa, a medicina em geral, essa realidade mudou muito. Doutor Álvaro, sempre bom tê-lo aqui com a gente no Band News Station. A gente volta a conversar na próxima semana. Grande abraço para o senhor, até a próxima. Até mais. Tchau, Renan, até mais. Valeu.